Saudamos a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que grande alegria para mim e para você nos encontrarmos mais uma vez para esse programa tão especial, que é o programa Teologia para o Seu Dia. Esse programa, como você já sabe, tem como objetivo ensinar a palavra de Deus. Todo o programa estamos tratando sobre um tema bíblico, teológico específico, respondendo algumas dúvidas bíblicas dos nossos telespectadores e muito mais. E hoje, você imagina sobre o que nós vamos estar abordando nesse programa? Então conheça agora o tema do dia. O que é o ensino? É uma forma sistemática de transferência de conhecimentos, instrução sobre alguma coisa ou sobre como fazer algo. A distinção entre o ensino secular e o ensino cristão está no conteúdo, desse último, bíblico. Por isso, que a definição de ensino cristão é a seguinte: a transmissão de valores, crenças e práticas que estejam de acordo com os ensinamentos bíblicos. Todo cristão faz parte de um chamado geral para pregar e ensinar sobre as verdades do Evangelho, mas há aqueles que Deus chama de maneira específica para o ministério do ensino, não por causa de títulos ou diplomas acadêmicos. Estes são importantes, mas por terem recebido de Deus o dom de mestre, conforme Efésios capítulo 4, versículo 11, ou dom de ensinar, conforme aos Romanos capítulo 12, versículo 7. O mestre, cujo termo grego do Novo Testamento é didáscalo, conhece profundamente as Escrituras e tem o dom de Deus para ensiná-las, explicá-las de maneira clara. Eles são muito úteis às igrejas locais. O mestre cristão precisa imitar e submeter-se ao mestre dos mestres, Jesus. Ele deve ter humildade, comunhão com Deus e muita dedicação ao estudo da palavra de Deus. Então, qual a importância do ministério de ensino na igreja? Para que serve os mestres? A pregação substitui o ensino na igreja? Se os mestres e ensinadores estiverem calados na igreja, esta poderá estar suscetível às heresias, aos erros doutrinários e os modismos de nosso tempo. Vamos pensar e aprender mais sobre isso? Muito bem. Então este é o nosso tema do dia, o ministério ou dom de mestre à luz da Bíblia e a sua utilidade na igreja contemporânea. Vamos aprender então um pouco mais sobre esse tema, ministério ou dom de mestre na igreja. E hoje aqui no nosso programa, falando sobre esse tema, nós temos a alegria de receber o pastor Arquelau Santos, que entre outras coisas é teólogo, letrólogo, advogado, é o vice-coordenador do Departamento de Educação Cristã da Assembleia de Deus em Rio Branco, e o que para nós é uma grande alegria recebê-lo. Pastor Arquelau, bem-vindo. Fique à vontade já para fazer a sua saudação, suas considerações iniciais. Obrigado, pastor Ismael. Boa tarde. Que a paz do Senhor esteja com todos. É uma alegria muito grande, um privilégio poder participar desse programa, sobretudo para juntos meditarmos, refletirmos sobre este tão importante dom ou ministério, que é o do ensino, que é exatamente de edificar a igreja. E desde já eu quero também agradecer a sua audiência e convidar você para, juntamente conosco, refletir sobre esse assunto. Maravilha! Muito bem, pastor Arquelau é um mestre nas Escrituras e eu tenho o privilégio de conhecer o pastor Arquelau desde a minha infância. Por algumas vezes o tive como meu professor e é notório que o pastor Arquelau é um grande incentivador quanto ao estudo bíblico, teológico
o estudo em geral. Nós queremos lhe pedir agora, pastor Arquelau, apesar de saber que muitos dos nossos telespectadores lhe conhecem, que o senhor faça um resumo da sua trajetória de vida, seu ministério, né? E até mesmo na sua prática, na sua atuação no que diz respeito ao ensino bíblico e teológico. Muito bem, pastor Ismael e caros espectadores. Tive o privilégio de praticamente nascer no lar cristão. Meu pai se converteu ao Evangelho, eu tinha 2 anos aproximadamente, e fui criado exatamente servindo a Deus, na Assembleia de Deus. E a minha experiência ministerial ela vai começar a partir dos 17, 18 anos de idade, quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, a partir dali, eu já vinha, evidentemente, tendo uma sede maior pela palavra de Deus, pelo estudo da palavra. E aos 19 anos, em 1996, eu fui autorizado a evangelista, e o meu primeiro pastor que me separou para o ministério foi o pastor Valério Oliveira, nosso mestre, amigo, e servi como evangelista por muitos anos. E logo em seguida, pela sede, pela palavra que tinha, eu também passei a buscar exatamente uma dedicação maior à preparação para o ensino, Então, sempre o meu desejo era de aprender para ensinar. E isso foi obtido, evidentemente, a gente vem buscando através do estudo, primeiramente da palavra de Deus e de bons livros, geralmente indicados por pessoas que já têm mais estrada nessa busca e nesse ministério. Agora me deu aqui certamente ao pastor Arquelau um pouco de nostalgia, né? Conforme eu falei, tive a oportunidade de alguns momentos estar junto com o pastor Arquelau e tantos outros abnegados aí, estudiosos da palavra de Deus, nossos amigos, e quem sabe mais à frente nós podemos até fazer menção deles. Nós vamos agora entrar no nosso tema, o ministério ou dom de mestre na igreja. Todos nós, queridos, com certeza admitimos a importância de um ministério como esse. Admitimos também a participação de todo cristão quanto ao serviço cristão, podendo atuar em diversas áreas. E isso é um legado bíblico que vai ser retomado, está contido também na Reforma Protestante, diz respeito ao sacerdócio individual de cada crente. Agora, qualquer cristão, pastor Arquelau, quanto ao ensino, ele possui o dom ou o ministério de mestre? Pastor Ismael, a princípio é interessante discernir o dom, o ministério de mestre, de um título de mestre. Nós vivemos hoje em uma sociedade bastante avançada na intelectualidade e sabemos que existe uma titulação de mestre ou de doutor, que é uma pós-graduação stricto sensu, que concede àquelas pessoas que alcançam esse grau o título de mestre ou de doutor. Quando falamos em mestre no contexto bíblico, sobretudo no Novo Testamento, então nós vemos ali exatamente uma concessão de Deus para determinadas pessoas que, por sua vez, atuarão junto à igreja para servi-la exatamente na área do ensino. Então nós podemos entender que todas as pessoas, todo cristão, ele é chamado, sim, para de alguma forma ensinar. E isso acontece também no âmbito familiar, enquanto pai, enquanto mãe, acontece também nos departamentos da igreja. Agora, há exatamente uma distinção quando se trata de um ensino mais aprofundado da palavra de Deus. E parece-nos que isso exige, posso até dizer que com certeza, exige uma dedicação muito maior para que a pessoa alcance a condição de ensinar, além daquilo que a maioria já tem conhecimento, às vezes com uma leitura mais básica, né? Então, o ministério de ensino, ou o dom de ensino, não dá, num momento como esse, fazer a distinção, ele é exatamente inerente àqueles que foram separados por Deus para, dentro da palavra de Deus, tendo ela como base, aplicar o ensino para a edificação da igreja. Muito bem, maravilha. Caro pastor Arquelau, foi muito bem exposto. Então nós compreendemos a partir disso que o mestre cristão,
ele é vocacionado por Deus. Compreendemos também que Deus dá dons e ministérios à sua igreja visando um propósito. E qual é o propósito, caro pastor, do ministério, dessa função de mestre na igreja contemporânea? A igreja reconhece esse propósito e esse ministério? Sim, a igreja, ela tanto reconhece como necessita. Quando digo igreja enquanto instituição, de modo geral, evidentemente a gente sabe que existe foi criado de alguma forma como que uma dicotomia entre pregação e ensino, mas na verdade essas ações, elas andam quase que sempre juntas. E o estabelecimento do ensino para a igreja neotestamentária, nós temos como base principal, o texto mais utilizado, é o de Efésios capítulo 4. E o propósito de Deus ao instituir esses ministérios, essas pessoas serem separadas, é exatamente para a edificação da igreja. Infelizmente, a gente não vê sempre esse entendimento, sobretudo por parte daqueles que, de alguma forma, chegam a uma posição de alguma função ministerial, mas esse é o propósito, a edificação da igreja, o fortalecimento do corpo de Cristo. Estamos aqui aprendendo sobre essa temática, o ministério ou dom de mestre na igreja. E o pastor Arquelau está muito bem respondendo a essas questões, são questões pontuais. Nós vamos a mais uma questão, pastor Arquelau. Eu vou ela vai se tornar um pouco mais extensa por conta da contextualização. Houve um tempo, nós sabemos isso, e às vezes isso ainda acontece, né, que se enfatizava bastante uma espiritualidade que desprezava o estudo da palavra de Deus. Se buscava apenas experiências, revelações. Para os pentecostais, o sentido de fogo, de unção. E em um contexto como esse, o pregador expositivo, o ensinador, o mestre cristão, ele foi desprezado também, sob a alegação de que eram frios, que não possuíam ou não possuem unção, por isso não eram indicados para ministrar em alguns eventos da igreja, não é? E aí nós vemos que, em detrimento disso, era preferido pregadores do tipo performático, pregadores com uma certa técnica de manipulação, do reteté, como alguns assim conhecem, porque acreditam que somente a pregação e pregadores desse tipo são necessários à igreja. E aí eu lhe pergunto, pastor, a pregação substitui o ensino da igreja? E se o senhor puder, também nos fale sobre a diferença entre pregação e ensino, diferença entre o ministério de profeta e mestre, e se nós podemos encontrar esses dois ministérios em uma mesma pessoa. Sim, exatamente. E a pessoa-chave que nós podemos citar e devemos citar é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele, a Bíblia diz que ele percorria, né, a região da Galileia, é uma citação bíblica, e ele percorria exatamente ensinando, inclusive o ensinar vem antes do pregar, né, ensinando, pregando o evangelho do reino, e curando as moléstias e enfermidades das pessoas. Então, o ministério de Jesus, ele era tripartite nesse sentido. Ele ensinava, ele pregava, e ele não suportava ver as necessidades das pessoas e curava, ressuscitava, expulsava demônios. Mas o que se destaca muito é exatamente o seu ministério de ensino. Mas, ao mesmo tempo, não dá para colocar um contra o outro, né? O saudoso pastor Antônio Gilberto escreve, evidentemente, está registrado em seus livros, né, que Jesus ele ensinava enquanto pregava e pregava enquanto ensinava. Esse é um desafio. Nem sempre o ensinador ele vai ser um grande pregador, mas é indispensável que o pregador ensine. Então, se a pregação ela não contiver ensino, ela, na verdade, não é pregação. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele destaca exatamente os 3 passos, na verdade, os três ingredientes indispensáveis de uma pregação, que é exatamente a leitura da palavra,
a explicação da palavra e a aplicação da palavra. Então, como que o pregador vai ler? Ele até consegue, principalmente se ele tiver uma voz potente, se ele tiver uma boa leitura, mas explicar o texto vai requerer isso, vai requerer exatamente dedicação no estudo e aplicar mais ainda. Muitas vezes a parte até mais difícil da pregação é a aplicação, porque na aplicação você precisa ter um conhecimento tanto do contexto bíblico, daquele texto que está sendo explicado, quanto do contexto atual, geográfico, do público que está recebendo aquela pregação, aquele ensino. Então, o ministério de Jesus, ele era tanto de ensino quanto de pregação. E verdade é, pastor Ismael, que, sobretudo no nosso meio pentecostal, existe, eu até diria que um mito de que o pregador bom é aquele que pula, que grita, que tem uma voz muito potente. Eu, no caso, não me encaixaria, né? Uma voz mais frágil. Eu lembro que uma vez eu fui pregar numa igreja, não aqui no estado, e o meu estilo não é esse estilo muito eufórico, né? Mas era uma pregação bíblica. E, ao final, o pastor da igreja, ele ao agradecer, né, fez menção que tinha sido uma boa pregação, mas disse que no dia seguinte ia ter outro pregador e que aquele chão iria tremer. E eu fiquei assim um pouco constrangido, mas guardei aquilo comigo, né? Ao mesmo tempo não fiquei com inveja, né? Porque o que tem que tremer, na verdade, é o coração do ouvinte. E o que vai fazer tremer, pode ser que a voz até ajude, né? Se ele for um ouvinte assim um pouco assustado. Mas o que vai fazer tremer o coração do ouvinte é a palavra. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Quando Zaqueu, na verdade, a palavra de Jesus para Zaqueu nem foi ainda, vamos dizer assim, da lei naquele momento, ou bíblica. Ele simplesmente mandou Zaqueu descer daquela pequena árvore onde ele estava, e a presença de Jesus, eu até diria que a própria voz de Jesus, já fez com que o coração de Zaqueu derretesse. Não que uma pregação mais dinâmica não seja interessante, é importante. Muitas vezes é preciso, exatamente, e até diríamos que uma pregação evangelística, que não vai ser uma pregação, em regra, muito aprofundada teologicamente, nem deve ser, ela tem que apresentar o evangelho puro e simples, então ela vai sim alcançar o coração do ouvinte. Mas esse ouvinte, e mesmo depois esse novo cristão, esse neoconvertido, ele vai precisar de um ensino. E esse ensino é necessário que ele seja mais calmo. Quando coordenava o curso de teologia, lá na Assembleia de Deus do Calafate, eu sempre orientava os professores, inclusive o pastor Ismael estudou juntamente conosco na época, de 2012 a 2015, né? E eu sempre orientava, olha, os senhores não estão aqui para pregar, estão aqui para ensinar. Então não dá para você, numa aula, você usar o mesmo tom eufórico que você prega, uma pregação às vezes evangelística, para um público que está distante, né? Hoje nós temos aí a grande vantagem do microfone, já há muitos anos, evidentemente, né? E às vezes nem precisa gritar tanto, né? Porque o ouvinte ele vai ouvir a pregação tem que ser de forma inteligível. Então essa oposição entre pregação e ensino, eu diria que é um flagrante desconhecimento do ministério de Jesus, porque não há essa oposição. Que maravilha! Está sendo certamente muito precioso aqui essa fala esclarecedora do pastor Arquelau. Caro pastor Arquelau, nos fale um pouco sobre os requisitos ou as qualidades exigidas para aqueles que desempenham o ministério de mestre na igreja. Por exemplo, há alguns que ainda alimentam o equívoco de que basta ser chamado. Não é necessário uma preparação bíblica ou teológica, porque naquele momento Deus vai desenrolar o mistério e a revelação virar a mente do pregador ou do ensinador de maneira assim automática. Eu percebo que o senhor trouxe aí algumas obras, né? O senhor vai sair indicando certamente, atrelando isso a essa questão. Fique à vontade. Sim, pastor Ismael, eu trouxe aqui, na verdade, essa Bíblia que eu estou utilizando, dentre outras, é uma Bíblia parafraseada, é uma Bíblia, a Bíblia A Mensagem, Bíblia em linguagem contemporânea, de autoria de Eugene Peterson. É uma Bíblia que traz uma linguagem bem mais explicada e nos ajuda, sobretudo nós que não temos acesso e nem conhecimento, vamos dizer assim,
compreensão dos textos originais. Então, quando comparamos essas Bíblias, essas versões, nós somos exatamente abençoados com uma compreensão mais aprofundada da Bíblia. Às vezes um texto que numa versão a gente não compreendeu, por ser um texto mais clássico, né? E também esse livro do pastor Elianai Cabral, Comentário de Efésios, como o texto que trata sobre o ministério está em Efésios, né? Efésios capítulo 4, um outro livro também de John Stott, que é aconselhável, que trata sobre, é um comentário do livro de Efésios, que vai abordar, inclusive, essa questão dos ministérios, e uma obra que li recentemente, do reverendo Augusto Nicodemos, ele trata especificamente sobre apóstolos, evidentemente refutando a ideia de apóstolos para os nossos tempos, mas ele também traz aqui nessa obra um destaque sobre os ministérios, sobre os ofícios, que são apresentados por Paulo tanto em Efésios capítulo 4, quanto em Romanos capítulo 12 e em 1 Coríntios capítulo 12. Em 1 Coríntios ele inicia falando sobre os dons ministeriais, mas ele fala também sobre os ministérios, aliás, sobre os dons espirituais, mas fala também sobre os dons ministeriais. E o destaque, o principal requisito para o exercício desse ministério não é uma titulação. É possível nós fazermos um curso teológico, inclusive na área teológica, e obtermos o título de mestre ou doutor, sim, mas há uma necessidade exatamente de uma chamada, de uma vocação especial, e eu até diria que isso não é escolha nossa. Eu falei um pouquinho sobre o meu ministério, comecei muito jovem ainda, com 19 anos, ainda era solteiro, e ao longo desses anos eu fui moldado por Deus, sobretudo, mas também aprendendo com os meus pastores, citei já o pastor Valério, o pastor Francisco Machado também, foi meu segundo pastor na Assembleia de Deus do Calafate, mas além dos pastores, nós tínhamos mestres, e o pastor Ismael era adolescente na época, não que eu seja muito mais velho do que ele, mas nós tínhamos lá grandes mestres, inclusive o pastor Francisco Souza, que congregava conosco na época, o pastor Lorival. Então eu lembro que, para mim, o momento da pregação, do ensino, findava sendo mais importante. Ficava ansioso para saber qual era o tema da próxima mensagem. E o maior tempo que passei na Assembleia de Deus do Calafate, com o pastor Raimundo Tadeu, também tive a oportunidade de aprender muito, porque ele é um pastor ensinador. Então, é indispensável que o líder de uma igreja seja um pastor ensinador. Há até algumas versões, inclusive essa aqui, que traz em relação ao ministério, ao dom, ou seja, de mestre, ele coloca aqui uma palavra composta. Ele coloca que Deus concedeu, ele concedeu dons em cima e embaixo, encheu o céu e a terra com suas dádivas. Ele concedeu dons de apóstolos, profeta, evangelista e pastor-mestre. Para quê? E aí nós temos o propósito desses ministérios na igreja. Não é para serem esses homens servidos, mas com o propósito de treinar os seguidores de Cristo para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo. Interessante, pastor Ismael, que o contexto de Efésios capítulo 4, Paulo está tratando sobre a unidade da igreja. E ao falar sobre a unidade, ele destaca que Deus concedeu, esta é uma das interpretações, concedeu para a igreja dons. E que esses dons seriam exatamente as pessoas separadas para esse ministério. Mas como o senhor colocou agora há pouco, não basta ser separado, há que ter dedicação ao ensino. Então, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. E para se ensinar, tem que aprender. E aprender dá trabalho. Então, muitas vezes, alguns até preferem, e devido a essa aparente oposição entre pregador e mestre, alguns preferem o ministério de pregação, por entenderem que não precisa tanta dedicação. Mas, na verdade, o pregador, ele precisa ter o mesmo preparo que o mestre. Quando a gente olha para a pregação de Pedro, uma pregação, poderíamos dizer, improvisada, no capítulo 2 de Atos, e logo em seguida também, depois que eles levantam aquele paralítico, eles vão juntos, a pregação de Pedro é uma pregação bíblica, não é uma pregação de um conto, de contos ou de casos, é pregação bíblica.
Quando Estevão, sob pressão, estava prestes a ser apedrejado por causa da inveja dos judeus, então Estevão pregou uma mensagem bíblica, uma mensagem interligada, fazendo uma recapitulação do Antigo Testamento, chegando até seus dias. Então, o ministério de mestre, ele deve estar também contido na prática, na atividade do pregador. Pregar enquanto ensina e ensinar enquanto prega. Muito bem. Nobre pastor Quelal, quanta honra, é uma alegria muito grande lhe receber aqui. Pena que o nosso tempo é tão curto, mas nós somos gratos a Deus por sua vida, porque desfrutamos daquilo que Deus tem lhe dado através do ministério de mestre que o Senhor possui, e desfrutamos isso constantemente, através da ETAD, das ministrações, aí as turmas de teologia, e também nas ministrações através da escola bíblica e a formação de obreiros. Nós queremos lhe agradecer imensamente por sua participação. Acredito que sua família, muitos amigos estão acompanhando, inclusive daquela época bem anterior, do meu início ministerial. Pastor Antônio Valderli, pode ser que esteja acompanhando, deixamos aqui o nosso abraço, e diversos companheiros. Fique à vontade, pastor, para trazer as suas considerações. Por fim, dizer que ensinar na igreja do Senhor é um privilégio, é uma necessidade. A igreja tem carência de grandes mestres, de pequenos mestres, poderia dizer assim. Esse termo mestre, ele finda pesando muito. Eu confesso que quando alguém se dirige a mim assim, às vezes até sério mesmo, ou brincando, eu sinto um peso, porque o mestre, ele dá aquela impressão de que a pessoa realmente conhece, conhece de muito, de fato, de tudo, né? E, na verdade, a gente é um eterno aprendiz, né? Precisamos ter exatamente essa compreensão de que continuamos aprendendo, e nós temos o privilégio aqui na Assembleia de Deus em Rio Branco de ter um pastor ensinador, um pastor mestre, e o resultado nós vemos exatamente na formação dos crentes. Então, uma igreja que tem esta marca de ensino como prioridade, então ela é uma igreja edificada e cumpre o propósito exatamente dos ministérios colocados em Efésios capítulo 4, que é exatamente a edificação da igreja. Eu agradeço também essa oportunidade aqui de estar, inclusive, aprendendo com o pastor Ismael, né, e compartilhando um pouquinho dessa experiência de aprendizado e ensino da palavra de Deus. Nós é que agradecemos, pastor. Estamos aprendendo com o senhor, todos aqueles que o conhecem e bebem do conhecimento que Deus tem lhe dado, certamente confirmam isso. E agora nós vamos ao quadro Curiosidade Bíblica no Quadro. Mais uma curiosidade bíblica que certamente vai lhe ajudar na compreensão do que aqui nós vamos estar colocando. E a nossa curiosidade bíblica diz respeito a essas expressões: hebreu, israelita e judeu. Qual o significado? Será se diz respeito a uma mesma coisa? Claro que aqui envolve, questões da genealogia e questões relacionadas a alguns períodos específicos da história do povo de Deus, o povo de Israel. Então vejam, percebam aqui, primeiramente, hebreu, a expressão hebreu, aparece em Gênesis capítulo 10, versículo 21, e alguns acreditam que os hebreus vêm ali da origem de Éber. Éber é um filho de Sem, de onde se origina o povo semita. Então, o povo hebreu é um povo semita, juntamente com tantos outros, assim como os árabes. Então, a primeira crença, podemos assim afirmar, é que hebreu venha de Éber, conforme aparece em Gênesis capítulo 10, versículo 21. Mas uma das crenças, ou a maneira que melhor explica, sobre esse termo hebreu, irmãos, é esta que aparece em Gênesis capítulo 14, versículo 3. Vejam, diz respeito a Abraão, ainda chamado de Abrão,
o hebreu. Gênesis 14:3 diz que ele é o hebreu. E o hebreu aparece ali o verbo hebraico avá, que significa passar ou ir além. Isso nós conseguimos compreender também através da referência de Josué, capítulo 24, versículo 2, onde Josué está dizendo ao povo, diz, olha, os nossos pais, eles vieram do outro lado do rio. Então usa aí o verbo hebraico avá, ou seja, eles passaram, vieram do outro lado do rio, da terra dos amorreus, e da Caldeia, vieram, atravessaram o Eufrates e chegaram à terra de Canaã. Então, hebreu diz respeito, meus irmãos, ao período patriarcal. Era assim que o povo de Deus, lá no período primitivo, era chamado, hebreus, ok? Segundo, israelita. Essa é uma expressão no que diz respeito ao povo de Deus que mais aparece na Bíblia. Cerca de 608 vezes está presente na Bíblia, né? Israelita, que vem do hebraico Binei Israel, que significa os filhos de Israel. Certamente nós conseguimos compreender isso de maneira tranquila, porque em Gênesis capítulo 35, versículo 10, a Bíblia nos mostra o encontro de Jacó com Deus, e o seu nome vai ser mudado para Israel, de maneira que os seus dois filhos, os líderes aí das tribos de Israel, né, eles vão formar o povo de Israel, ok? Então, israelita diz respeito ao período tanto da peregrinação, né, o período também em que eles são introduzidos à terra de Canaã, mas sobretudo ao período da monarquia, onde aparece bastante essa expressão, israelitas ou povo de Israel. Terceiro termo que nós temos é o judeu. Isso é um termo bastante conhecido. Nós encontramos essas referências em outras, né? Segundo aos Reis, capítulo 16, versículo 6 e capítulo 25, versículo 25. Judeu, que do hebraico é os Yehudim, significa homens de Judá. Então, logo compreendemos que judeus diz respeito aos descendentes de Judá, aos filhos de Judá, aos habitantes de Judá. Mas, segundo alguns estudiosos da Bíblia, isso se torna tão amplo porque Yehudi, judeu, significa, né, homens de Judá. Nós sabemos, irmãos, dentro do contexto da história de Israel, que houve um momento de ruptura, de separação de Israel, as suas tribos, entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Sul se concentrou ali na região de Judá, Jerusalém. Ali havia o centro da adoração, que era o templo. Não apenas judeus, a tribo de Judá ali estavam nesse período, mas tantos outros, né? Como alguns da tribo de Benjamim, de Manassés. Então, esses que permaneceram ali no Reino do Sul eram chamados de maneira generalista como homens de Judá, por se manterem ali próximo ao templo, na adoração a Deus em Jerusalém. Posteriormente, nós temos o período do cativeiro babilônico, que vai se dar através desses homens aqui do Reino do Sul, os homens de Judá. No retorno desse cativeiro, esses vão voltar para a região da Palestina, uma região conhecida como Judéia, Judeaus, do latim, que é a região onde os judeus foram habitar naquela época ali de domínio romano na Palestina. Então, os judeus diz respeito àquele período pós-cativeiro. Então, acredito que você teve uma melhor compreensão a respeito, né, dessa distinção entre hebreu, israelita e judeu. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos continuar aprendendo a Bíblia? Agora o quadro A Bíblia Responde. Lei e graça. Eu gostaria que o senhor explicasse qual é a diferença entre a lei e a graça e se o cristão precisa observar alguma coisa da lei nos dias da graça. Muito bem. Estamos recebendo hoje a pergunta do irmão Jesus Freire e nós vamos estar, então, passando nesse momento a oportunidade ao nosso convidado, pastor mestre Arquelau Santos, que vai estar respondendo sobre essa diferença entre lei e graça e se o cristão hoje precisa observar alguma coisa da lei. O texto que eu quero ler aqui
rapidinho, de João, capítulo 1, versículo 16, 17. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Essa, pastor Ismael, é a nova versão internacional, NVI. Na versão revista e corrigida, vai dizer que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade por Jesus. E quando nós vemos exatamente assim, dada por Moisés, temos a impressão de que a graça foi de Deus, porque foi por Jesus, mas a lei teria sido humana. Mas, na verdade, tanto a lei quanto a graça são dadas por Deus. Interessante que o versículo anterior, o versículo 16, ele apresenta exatamente tanto uma quanto a outra como sendo dádiva de Deus. Na versão A Mensagem, que tem esse mesmo texto de forma mais explicada, temos assim: todos sempre vivemos de sua generosidade, que é a graça sobre graça, né? Recebendo dádivas uma após outra. O essencial veio por meio de Moisés, a lei, por meio de Moisés. Foi então que chegou esse exuberante dar e receber, que é a graça. Esse conhecer e entender sem fim. Tudo veio por meio de Jesus, o Messias. Então nós temos uma tendência, e isso é até natural, até certo ponto, de, para entendermos algo, colocarmos outra em oposição. Então existe, às vezes, essa questão, o que é lei, o que é graça, e coloca-se em posição. E na melhor das opções, coloca-se lei e graça. Mas há quem diga, inclusive, que nem deveria ser lei e graça, mas seria lei é graça, de alguma forma. Por quê? Porque tanto a lei é o que o autor de João está colocando, ao introduzir no cenário ali, João Batista, falando deles como sendo aquele que estaria ali preparando o caminho para Jesus. Então ele vai colocar, olha, a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei, que lei? A lei de Deus. Quando lemos lá em Êxodo, quando Moisés recebe a lei, ele recebe essa lei de Deus. Então, a lei de Deus, ela Paulo fala isso aí, ela é boa. Né? Agora, o problema em si não é a lei. O problema é o homem. Então, a lei ela veio para mostrar para o homem o quanto ele era exatamente imperfeito. Paulo fala que se não fosse pelo conhecimento da lei, ele não teria conhecido o pecado. Mas não é conhecido o pecado de pecar, mas de detectar que tinha pecado ou que pecava. Né? Então podemos dizer que a lei ela exige a justiça dos homens. E isso ficou comprovado que era impossível. E Paulo vai escrever isso reiteradas vezes nas suas cartas, que pela lei ninguém seria salvo. Então, por intermédio da lei, ninguém poderia ser salvo. Ou melhor, pelas obras da lei, né? Pelo cumprimento das obras da lei. Então, a lei exige a justiça dos homens, enquanto que a graça, ela é exatamente a manifestação plena de Deus, de trazer uma forma de um homem ser salvo, já que ele não conseguia cumprir a lei. Então, sem a graça, sem a pessoa de Jesus, nós não conseguimos cumprir. Agora, como a pergunta do irmão, agradecemos a pergunta, não é? E veja bem, e cumprir a lei? Mas qual lei? A lei de Deus, ela é boa. A lei de Deus, ela é eterna. É tanto que no Novo Testamento nós vamos ver exatamente a ratificação da lei que tinha sido dada por Deus. Agora, o problema nos tempos de Jesus era porque a lei ela foi maximizada, ela foi inchada. Então, colocaram muitas coisas que não eram o propósito de Deus. E Jesus vai confrontando os fariseus e doutores da lei da época exatamente sobre isso aí. Ele chegou a dizer para eles que, olha, vocês colocaram uma carga sobre as pessoas que nem vocês, nem vossos pais conseguiam carregar. Então, pela graça somos salvos. Pela graça somos salvos. Pela fé na pessoa de Jesus Cristo que nos trouxe essa graça. Agora, estando em Cristo, aí Paulo disse, então agora a gente vai viver no pecado. Então nós não precisamos mais cumprir o mandamento de Deus, mas agora é que sim. Agora é que temos condição. O que era impossível, a lei, porque estava enferma, devido ao pecado do homem, de alguma forma, o pecado do homem que era o problema, agora é possível, porque nós estamos vivendo em espírito. Então, seguindo a palavra de Deus, no Novo Testamento que temos, nós aprendemos o seguinte, que estando em Cristo,
podemos cumprir a lei? Não meramente leis humanas, mas a lei de Deus, né? Porque a lei de Moisés ela vai estar ali dividida em leis moral, leis cívica, né? Leis cerimoniais, e é isso que precisa ser distinguido muitas vezes na leitura. Por isso que há partes da lei que nós não guardamos. Da lei mosaica, da lei dos judeus. Primeiro que nós somos brasileiros. Então, não, por exemplo, eu gosto sempre de citar o exemplo que nós celebramos a Páscoa. Evidentemente, é um costume, é uma tradição. Mas a Páscoa em si, nos moldes judaicos, não é uma festa para o brasileiro. O que nós comemoramos no Brasil? Dia 7 de setembro. A independência do Brasil em relação a Portugal. A independência, quando passou a ter exatamente uma autonomia, vamos dizer assim. E os judeus celebrariam o quê? A Páscoa, que é a sua independência em relação ao Egito, quando saíram do cativeiro, quando saíram do exílio, né? Findou que era um exílio ali, né? Quando saíram no Êxodo. Mas quando falamos de Páscoa aplicada a Cristo, aí é para nós. Aí sim, aí Cristo é a nossa Páscoa. Então, aquilo da lei de Deus que não foi retificado e que foi ratificado por Cristo e pelos apóstolos, essa nós continuamos guardando, até porque ela é eterna, ela é eterna. Muito bem. Deus abençoe você. Muito obrigado por sua participação aqui conosco. Obrigado, pastor Arquelau, mais uma vez, por sua participação aqui conosco. Obrigado, eu que agradeço e mando aí um abraço já no finalzinho, né? Para minha família, no Calafate, minha esposa Gessiana, meu filho Tiago, minha filha Ágata e o Arthurzinho, que eu acredito que estão assistindo, e tantos amigos e irmãos que receberam o nosso link aí, que participaram, assistiram e participaram desse programa.